Yasmin Costa. 9h23. Repita. 9h23. Olha, em meio à crise e em um ano eleitoral, o Brasil discute quais são as saídas para tornar o país mais competitivo. E um dos grandes destaques ou desafios, a alta dos combustíveis, para que a economia volte a crescer também, a questão da inflação também preocupa. E para falar mais sobre esses assuntos, também no âmbito do Congresso Nacional, quem nos atende é o deputado pelo Partido Novo aqui de São Paulo, Alex Fontaines. Tudo bem, deputado? Muito obrigado sempre por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Tiago, bom dia Diana, bom dia Zé Maria e aos ouvintes aqui da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, deputado, primeiro eu queria começar com essa discussão sobre o ICMS dos combustíveis. Há uma discussão muito grande, muitos estados, claro, partindo da premissa sobre a guerra fiscal, ninguém quer abrir mão de receitas num período muito conturbado que nós estamos vivendo em relação à economia, à inflação. De que forma o Congresso Nacional pode continuar discutindo esse assunto? O Senado, no ano passado, já discutiu a questão do fundo de estabilização, teve a questão também da troca de comando da Petrobras. Como é que é possível discutir esse assunto no ano eleitoral também, que é difícil, né, deputado? É difícil, mas é um assunto que está presente, né? E o preço dos combustíveis não são exatamente só uma questão política, existe uma questão global, né? Há uma clara aumento de preço de barril de petróleo, o dólar que fica flutuando muito, cadeias de suprimento que estão todas desorganizadas por causa de Covid, por causa de guerra na Ucrânia e tudo mais, e obviamente isso tem reflexo interno pela política de paridade correta da Petrobras para poder não ficar criando ou fazendo políticas públicas ou econômicas com estatais, como aconteceu no passado e que foi um desastre, porque acabou quase que inviabilizando a Petrobras, as ações caíram muito, houve um prejuízo muito grande, além das ações que a gente recebe em Nova York normalmente, porque tem que se tratar com respeito a uma empresa estatal. Agora, é importante mexer na questão do tributo, porque o tributo hoje em cima de combustíveis é muito alto, é muito mal feito. A ideia da monofasia, que é cobrar na produção, e a ideia de ter uma alíquota unificada pelo Brasil, ela é boa, ela não é ruim não. A única coisa é que os governadores, obviamente, muito espertinhos, foram pegar a alíquota mais alta do Brasil, estabeleceram ela como referência e aí começaram a criar descontos entre os estados para poder fazer de novo essa guerra fiscal, o que é muito ruim para o caminhoneiro, que acaba nunca sabendo qual é o preço do próximo estado, tem que abastecer um estado para poder atravessar o outro, mas obviamente não dá para poder estabelecer como, acho que era o estado de Roraima, o estado que era mais caro, cobrando um real por litro, como aquele que é o teto. Isso também foi uma bela de uma malandragem dos governadores. Deputado Alex Fontaine, conversando conosco na Jovem Pan. José Maria Trindade, a sua pergunta. Perfeito, muito bom dia, deputado. O senhor é de um partido que eu vejo que o debate sobre mercado, e eu tenho dito que trata-se aí de leis de mercado, né, de oferta e de procura. E eu, nesses debates aí do Congresso, eu estou convencido de que não se faz essa redução através de lei, né, deputado? O que está acontecendo no mercado de combustíveis? Perfeito, Zé Maria. Esse é o custo do Brasil, que todo brasileiro paga, porque tem uma concentração enorme de distribuidoras, existe um monopólio da extração do petróleo no Brasil. A Petrobras era praticamente dona de todos os oleodutos, gasoduto, gasolinoduto, todos os dutos. Então, tudo isso é mandado para a conta do brasileiro. O brasileiro não consegue fazer um planejamento para poder importar, né? Quem quiser importar combustível de outros países. Ou seja, esse é o preço que nós pagamos para aquela frase de que a Petrobras é estratégica. Acaba sendo estratégica para aqueles que fazem uso da Petrobras e o consumidor paga a conta. Eu concordo plenamente que se a gente tivesse muito mais opções, um mercado muito mais aberto, guerra aberta de conseguir conquistar clientes faz com que o cliente tenha melhores produtos a menores preços.
Deputado, o Brasil, com relação à competitividade, num ranking internacional, aparece em 57º entre 64 países apenas. O que nos levou a essa posição? E sobre a reforma tributária que vocês citaram bem por cima, qual a importância, os principais pontos importantes dessa reforma? Será que ela passa ainda este ano? O Movimento Brasil Competitivo, um movimento tem mais de 20 anos, fez um mapa do custo Brasil e nós temos um custo adicional em relação às outras nações do mundo de 1,5 trilhões de reais por ano. Só de sistema tributário nós temos 280 bilhões de reais de desvantagem competitiva em relação aos outros países. O que isso reflete? Reflete normalmente em fechar o mercado brasileiro para tentar proteger as indústrias brasileiras. Nessa proteção a gente deixa empresas desatualizadas muitas vezes, com mercados cativos. Quem acaba pagando essa conta é o consumidor brasileiro, que paga tudo mais caro, absolutamente tudo mais caro. Então, a abertura de mercados é importante, mas a gente tem que focar em botar o dedo na ferida que nós temos aqui internamente, que chama-se Custo Brasil. Esse Custo Brasil tem várias etapas, é uma coisa meio abstrata, mas desde abrir uma empresa que é difícil, conseguir crédito, contratar gente qualificada, o ativismo que acontece na Justiça do Trabalho, acesso a matérias-primas, logística, tem muitos aspectos no Custo Brasil. O Custo Brasil não é só um elemento, mas ela vem de uma cultura muito de reserva de mercado, cartorial, aquela coisa meio de colônia hereditária, amigo do rei, uma cultura que ainda persiste no Brasil e que tem muita gente que ganha dinheiro com isso e que manda a conta para todo brasileiro. Eu falo que Custo Brasil ou quebra a empresa ou manda a conta para o consumidor. Portanto, nós temos que cuidar disso diariamente. Na empresa, a gente fala que custo é que nem unha. Ou você corta todo dia, ou você vai ficar com a unha enorme e vai te atrapalhar muito. Deputado, insistindo na questão da Adriana em relação à própria reforma tributária, que não foi aprovada nesta legislatura, e inclusive houve muita discussão, porque há o projeto do Baleia Rossi com o economista Bernardo Api, que é uma reforma mais abrangente. O governo pediu talvez uma reforma mais fatiada, alguns pontos apenas para serem aprovados, e dificilmente esse ano alguma coisa nesse sentido passa, né? Ficou mesmo para o ano que vem, o início da discussão, uma nova discussão, não é? Tem duas propostas grandes, uma que é para imposto de renda e outra que é para o consumo. O consumo é a principal reforma que nós temos que fazer, que era justamente a PEC 45, que hoje tem a PEC 110 que está no Senado. A PEC do Senado, basicamente, ela viabiliza mais a reforma mais ampla, porque ela cria um IVA dual, né? Imposto ao valor agregado ou adicionado, só que vai ter um só federal, os impostos federais, que seria PIS, COFINS e IPI, e os estados e municípios teriam o chamado o IBS, na verdade, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria a união do ICMS e ISS. Essa está parada no Senado, não anda, eu acho que dificilmente aprova nessa legislatura ainda. Mas tem a outra, que é do imposto de renda, que é a tributação na distribuição de lucros e dividendos e a diminuição do chamado corporate taxes, que é um imposto sobre a corporação, imposto sobre pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que o Guedes quer muito que passe. Pelo menos que o modelo seja criado. Tanto que ele está negociando já alíquotas menores para ficar parecendo uma reforma tímida, mas que uma vez implantado o modelo e começar a tributar a distribuição de lucros e dividendos, no próximo mandato, na legislatura, eles vão começar a mudar as alíquotas até chegar no ponto que fica mais parecido com o mundo. Não é de tudo uma proposta ruim, não. A única coisa que o setor empresarial não concorda e bate o pé é que todo o lucro que já foi apurado, que está ainda dentro das empresas, que não foi distribuído por algum motivo, porque não tinha caixa, ou porque foi feito investimento, ou porque virou capital de giro, que esse, se distribuído, não seja tributado novamente. Então, esse é o grande ponto do setor produtivo. Aquilo que já pagou imposto não pode pagar de novo. É a única óbice que acontece nessa proposta. Essa pode andar, viu? Essa pode andar junto com o Refis, porque ela está sendo emendada com o Refis para poder ajudar mais, dar uma azeitada no andamento. Mais uma pergunta, Zé Maria? Sim, deputado, foi muito debatido durante a campanha eleitoral aí o processo de privatização, a abertura do mercado, e o presidente Jair Bolsonaro fazia essa defesa. Portanto, não é novidade ele apresentar empresas para privatização, né? E a estratégia agora do novo ministro de Minas e Energia é de privatizar a Petrobras, as duas, né? Pré-sal e a Petrobras. Duas perguntas. O senhor acha que o Congresso vai aprovar esta
privatização e foi uma estratégia correta jogar agora as duas para venda? Zé Maria, não vai. Ninguém vai entrar numa dividida dessa no ano eleitoral, uma briga dessa que pode provocar greves para tudo enquanto é lado, desabastecimento. É óbvio que não vai acontecer nessa legislatura. É tudo que a gente gostaria. Nós, que somos do Partido Novo, a gente gostaria muito que houvesse essas privatizações. Agora, essas privatizações não são nem um pouco simples, são extremamente difíceis e no ano eleitoral ninguém vai querer ir para uma dividida. Então, não vai acontecer. Agora, o discurso do Adolfo Saxida, quem tem um belíssimo relacionamento e tal, ele é bom, porque ele acaba provocando a discussão, ele acaba acendendo essas luzes, uma esperança e tal. A única questão é que essas chamadas, né, esses anúncios, eles não resolvem o preço do combustível no curto prazo, tá certo? Isso, na verdade, é mais uma sinalização do que uma solução para alguma coisa imediata. Deputado Alex Fontaine, do Novo aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana, até a próxima. Um abraço. Bom fim de semana a todos, muito obrigado. Obrigada, senhor.